No mundo, cerca de 34 milhões de pessoas estão contaminadas com o vírus do HIV. No Brasil, a realidade é de 490 mil pessoas que estão com a doença. E o número de pessoas infectadas só aumentam. Pelo menos essa é a realidade de Umuarama. Em 2012, foram 10 casos confirmados. E de janeiro a junho deste ano, foram 11 casos. Esse ano nós já fizemos, de janeiro até junho, nós fizemos 259 testes rápidos, tá, de HIV. Destes, nós já detectamos 11 como reagentes. Então, nós já fizemos diagnóstico de 11 pacientes esse ano. Isso de janeiro a junho, tá? Se a gente fizer um comparativo com o ano passado, durante todo 2012, nós tivemos 10 casos. Né? Então, se a gente pegar o primeiro semestre desse ano, a gente já tem 11 casos. Ou seja, a gente está fazendo mais diagnóstico. Isso é bom, porque são pessoas que já tinham o vírus e que não sabiam, né? E com a facilidade do teste rápido, né? Como o próprio nome diz, ele é rápido, é sigiloso, o resultado ele é um resultado garantido, as pessoas têm nos procurado mais. Tá? Com relação aos óbitos, também não é a realidade do nosso município, infelizmente, tá? Então, em 2011 foi o nosso maior coeficiente de mortalidade, nós tivemos 15 óbitos durante toda a série histórica, tá? Depois, no ano de 2012, nós tivemos 12 casos e este ano, de janeiro a junho, nós tivemos já 4 casos também, tá? Já diminuiu um pouco, né, esse ano. Se a gente for pegar aí o primeiro semestre, já diminuiu um pouco, mas não é a realidade do município, não é a mesma realidade de todo o país. As mulheres também se preocupam mais em diagnosticar precocemente se são ou não soropositivo. E os homens, por sua vez, quando procuram centros de saúde, já estão mais doentes. Então a gente percebe que para os casos registrados como HIV, onde a pessoa ainda não desenvolveu a síndrome, ela não desenvolveu a doença, nós temos, durante toda a série histórica, nós temos 44 mulheres, tá? E 33 homens. Então, são mais mulheres com HIV. Se nós pegarmos as pessoas que já estão chegando para nós doentes, ou que nesse intervalo adoeceram, nós temos 88 mulheres, tá? E 122 homens. Ou seja, os homens chegam para nós mais doentes do que as mulheres. Entendeu? E só retomando a questão do óbito, o nosso coeficiente é um coeficiente alto, né? E isso se deve ao quê? A 2 principais fatores, que é o diagnóstico tardio, ou seja, a pessoa tem um comportamento vulnerável, mas ela não procura a unidade, não procura o setor para saber da própria condição sorológica. E quando nos procura, já procura doente, como eu acabei de dizer, né? E às vezes nós não temos, a equipe não tem muito o que fazer por ela. Ou aqueles casos onde o paciente diagnostica lá no próprio leito do hospital, né? Onde ele já não está bem, às vezes ele vai a óbito até mesmo sem saber que era portador do vírus, ou no caso doente de AIDS. E o outro fator seria a falta de adesão ao tratamento, que é o que mais a gente percebe na realidade, os pacientes realmente não aderem ao tratamento, às consultas, aos exames, né? Porque a princípio eles acham que estão bem, né? Não estão sentindo nada. E quando chegam pra gente, já chegam com várias doenças oportunistas. E depende dele em tomar o remédio, em vir realmente à consulta, em fazer os exames, né, de forma periódica. E a equipe está toda aqui, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar, agora nós estamos fazendo as interconsultas, convidando, né, os pacientes, convocando os pacientes que são vinculados conosco e aqueles que estão faltosos, aqueles que já estão em abandono, para que a gente possa fazer uma retomada deles em uma tentativa de resgate, na realidade. Fez o teste do HIV? Não. Nunca? Não. Por quê? Tem medo? Não. Não tem medo, não? Não. Não? Então tá bom, obrigada. A dona Ivonete queria saber se a senhora já fez alguma vez o teste do HIV. Não. Nunca fez? Não. Por quê, dona Ivonete? Porque eu tenho certeza que eu não preciso. A senhora tem certeza que a senhora não precisa? Não, ainda não. Tem medo? Eu não gosto muito dessas coisas, não. Exame não é comigo. Tem medo de furar o dedo ou tem medo de ter o vírus? Do resultado. É mesmo? Verdade. Então não tem coragem de fazer o teste? Não. Tem morre de medo? Teste comigo não é comigo. Teste não.
aqui no CTA, ela pode vir, que fica, né, no posto central, ela pode vir às terças e quartas-feiras, no período da manhã. A partir das 7h30 da manhã, ela pode nos procurar. Não precisa estar em jejum, tá? Se ela necessitar de laudo, ela deverá trazer um documento de identificação. Se ela só quiser saber o resultado e não quiser se identificar, a gente também atende, atendemos. E o resultado é sigiloso, né? É um resultado confiável e já é um diagnóstico. Nós fazemos 2 testes, então a gente colhe uma primeira amostra e faz um confirmatório já na sequência. O procedimento para a realização do teste é primeiro uma conversa com os pacientes para descobrir a sua vulnerabilidade. Assim que o paciente ele chega aqui na nossa unidade, nós já fizemos um acolhimento desse paciente que se chama pré-teste para aconselhamento, onde a gente já começa a estar conversando com ele, investigando, colocando ele à parte das suas vulnerabilidades, fazendo uma avaliação de risco. O que depois nos torna mais assim fácil, entre termos, né, dizendo, para estar fazendo quando se tem um diagnóstico positivo. Tá? Então, a partir do momento que ele faz o teste, ele tem um diagnóstico confirmatório para HIV, ele vem até a minha sala, que eu sou psicóloga aqui do setor, e eu faço a entrega do resultado. Como ele passou por esse pré-teste, esse aconselhamento, né, anterior ao teste, nós pegamos, já temos assim, um perfil junto com ele dessa avaliação de risco. Não que seja mais fácil, né? Porque como toda doença, quando a gente diz que não tem cura, que é uma doença crônica, lógico que o paciente ele vai ficar um pouco aflito. Mas assim, devido a esse pré-teste que antecede ao teste, a execução do teste, nós já podemos estar assim desmistificando algumas coisas que eles têm em relação ao HIV, né? Ah, não tem cura, mas eu vou morrer disso? Não, né? Vai ter cura, não tem cura, mas nós temos todo um tratamento, tem toda uma equipe, nós temos a medicação, falamos a diferença entre o que é HIV e AIDS, que nesse momento ele está fazendo um diagnóstico para HIV, que ele ainda não tem a doença, mas sim o vírus HIV, que ele já pode transmitir, né? Falamos também da questão do sigilo desse diagnóstico, que ele pode ficar tranquilo, que esse diagnóstico, né, nós manteremos em sigilo e também só cabe a ele a revelação para outras pessoas, seja da família ou amigos, né? Nós também trabalhamos essa questão de uma preparação, né, de como seria depois conviver, né, com esse sigilo. Você já fez alguma vez o teste do HIV, Simone? Não. Simone, você tem medo de fazer? Não, eu já fiz quando eu estava grávida só. Como que é? Quando eu estava grávida. Aí ficou tranquila? Aí ficou. Aí depois não fez mais? Não. Há quanto tempo atrás você fez isso aí? Esse teste? Não, porque eu acredito que eu não preciso fazer, por isso que eu nunca fiz. A senhora já fez alguma vez o teste do HIV? Não. Já. Já? Já. E como que foi fazer esse teste? O senhor criou alguma expectativa? Estava com medo? Não, a gente foi ali no posto de saúde e foi bem, foi normal. Foi tranquilo? Foi tranquilo. Não teve... Doeu nada? Não, Não? não. E o senhor já fez alguma vez o teste do HIV? Ainda não. Já. Foi muito difícil? Não, Doeu alguma coisa? não, Não doeu nada? nada, facinho. É, né? E a gente, mulher, tem que se preparar, né? Tem que estar sempre se cuidando, fazendo os testes, procurando ajuda. Tudo que é tipo de teste eu já fiz na minha vida. Aí, ó, tá E vendo? continuo fazendo, graças Que a Deus. exemplo de mulher. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu queria saber se você já fez alguma vez na sua vida o teste do HIV. Eu já. Já fez? Foi tranquilo? Foi. Porque geralmente as pessoas têm muito medo, receio de fazer. Que dói, enfim. Não, nada a ver. Doeu nada. Não, Foi bem tranquilo. foi. O sigilo é garantido a todo paciente diagnosticado com o vírus. Cabe a ele saber o melhor momento para contar aos seus amigos, familiares e parceiro. Até que ponto ele quer conviver com isso ou não, isso é uma escolha dele. Nós só orientamos muitas vezes que ele tem que estar assim, repensando novamente nessas amizades, nesses familiares, quem é realmente que eu posso confiar, quem realmente eu posso estar colocando que teria uma boa aceitação, porque hoje, infelizmente, ainda existe muito preconceito, né? Apesar da gente sempre estar conversando em palestras, em reuniões, né, em escolas, a gente sempre vem falando dessa questão da importância de tirar, né, desmistificar um pouquinho essa questão do HIV e do preconceito, mas ainda existe esse preconceito, mesmo por parte dos pacientes. A partir do momento que esse paciente resolve, decide revelar, né, o seu diagnóstico ou para o parceiro ou para algum familiar, nós estamos aqui para apoiá-lo.
né? Explicar da mesma forma que no primeiro momento nós fizemos com ele, a gente explica qual é a diferença, a questão do tratamento, qual é o meio de contaminação, que acho que muito do outro, né? O outro muitas vezes fica preocupado consigo. A hora que tem um diagnóstico, ao invés de ele acolher, muitas vezes ele fica preocupado assim, será que eu vou me contaminar se eu pegar na mão? Então a gente tira esses, né? Esses estigmas e passa a falar para ele como é que pode ser a contaminação, né? A real forma da contaminação, né? Porque a gente sabe que o familiar, o parceiro é muito importante, né, na vida de um portador. Porém, esse portador tem que decidir, né, se ele está preparado, se ele avalia, né, que esse parceiro também está preparado para estar recebendo, né, dividir, compartilhar isso com ele, porque daí assim faz parte da vida dele, né, a partir deste momento. Angel conta como contraiu a doença e hoje qual é o seu maior medo. E nós estamos aqui com a Angel, vamos usar esse nome para não identificá-la e falar um pouquinho da vida da Angel, que tem o vírus há 10 anos. Como que você convive com o vírus HIV, Angel? O vírus hoje ele não faz assim tanta diferença na minha vida. Minha vida é normal. Hoje eu tenho trabalho, tenho a instituição que eu trabalho voluntário, que eu sou presidente da instituição, que eu sou vice, né? Tudo, já faz 10 anos que eu sou portadora. Tenho uma vida normal como qualquer um, né? Tudo. Lógico, tem algumas limitações, mas tudo que não é nada assim, bicho de 7 cabeças, né? Mas é tranquilo, não é aquele tabu de antigamente, né? Tudo vou morrer. Não. Hoje você vive, você tem uma qualidade de vida muito boa. Porque hoje tem a medicação. A medicação, ela cuida muito do organismo da pessoa. Lógico, a gente tem que se cuidar para não contrair uma tuberculose, como eu já tive 2, uma pneumonia, eu já tive 2, que eu já perdi um pulmão meu. Então, são coisas que vêm decorrente do vírus. Então, a gente tem que se cuidar mesmo. Quando a pessoa só está com o vírus, ela não faz uso da medicação. Mas quando o vírus ele faz a mutação para AIDS, então, quando aparece outras patologias, outras doenças oportunistas, então o organismo da gente fica super defeso, com a imunidade baixa, onde que entra a medicação para a pessoa ela não ficar pior, né? E tomar cuidado para não ter uma toxoplasmose, de repente um infarto, de repente a gente pode até ter um tipo de câncer. Então, o organismo da gente fica mais sensível, mas nada que impede da gente ter uma vida normal. A doença eu contraí de um antigo relacionamento estável que eu tinha, né, quase uns 5, 6 anos, mais ou menos, que a pessoa não havia me falado que era soro positivo, de repente nem sei se a pessoa sabia, aí a gente terminou o relacionamento e eu comecei a passar mal e fui procurar um médico. O médico pegou e me disse que poderia ser um HIV/AIDS. Aí eu fiquei em dúvida, porque eu sempre fazia os exames e nunca dava nada, né? Aí quando foi um belo dia, daí eu fiz o exame, aí veio a notícia que eu era portadora. Mas também não entrei em pânico, não fiquei nervosa, vou morrer amanhã, não. Fui me cuidar. O maior medo, eu acho que hoje, graças a Deus, depois que eu passei a conhecer a doença mais, hoje eu não tenho tanto aquela pira de medo, né? Graças a Deus. Tudo, eu levo minha vida normal. Tenho minha casa, né? Tenho sonhos, tudo que eu quero conquistar. Agora, recentemente, conquistei um grande, né? Então, tipo assim, não é porque eu descobri que eu tenho um tipo de doença que eu não vou deixar de viver. A minha vida tá aí, eu vou viver ela até quando Deus achar que não dá mais, né? Então, eu estou me cuidando para viver. Eu fico triste porque tem muitas pessoas que não se cuidam, né? Como eu me cuido. Eu conheço muitos amigos meus que eu conheci no decorrer desses 10 anos que pararam de tomar medicação porque teve desgosto da vida, então veio a falecer. Então, quando eu tenho uma notícia de uma pessoa que deixou de lutar pela vida, que é um dom que Deus nos deu, né? É maravilhoso viver, então eu fico muito triste em saber que uma pessoa ela desistiu de viver. Então, o meu maior sonho na minha vida é viver e eu não tenho medo, assim, essas piras não passam na minha cabeça, graças a Deus. Bem, é um recado que eu vou deixar a toda a sociedade, aos jovens, às pessoas familiares, né, casadas, tudo, que se cuidem. O vírus, ele está aí, a cura ainda não existe, mas existe um tratamento. Temos qualidade de vida, você entendeu? AIDS não pega
com um beijo, com um abraço, com um toque, com um sorriso, com um aperto de mão. A doença, ela não tem cura, mas tem tratamento. Um recado que eu vou deixar para todos, que a vida é bonita, é bela e temos que viver dignamente, com respeito, e todos respeitar, cada um com as suas diferenças. Não importa qual é o tipo de doença, patologia, vamos respeitar, abraçar, cuidar e viver.